Bom dia, meu nome é Cíntia Corrales, eu sou presidente da SBPM. Gostaria de dar as boas-vindas a todos que estão aqui hoje para assistir, a esse nosso webinar. Com este webinar, a gente está praticamente encerrando um ciclo iniciado em maio, em que abordamos as consequências do Covid para os consumidores brasileiros dos mais diferentes ângulos. Alimentação, infância, adolescência, hábitos de compra, população da periferia, impactos emocionais, desafios para os médicos, cenários pós-Covid e outros temas. Agora, vamos conhecer um pouco sobre o que acontece em outros países e como o Brasil se aproxima ou se diferencia. E quais são os insights que a Bubuc nos traz? A Bubuc é uma empresa de pesquisa de mercado da Bélgica, cujas diretoras fazem parte de várias associações internacionais de pesquisa. Hoje, Iva e Nicole nos mostrarão um pouco do seu olhar sobre o Brasil. Iva Vandenberg é diretora de Insights e Client Service da Bubuc. Tem ampla experiência em storytelling, visualização de dados, programas de fidelização de clientes. Nicole fundou a Bubuc em 2002, quando as palavras ciência de dados e Big Data ainda precisavam ser inventadas. É palestrante em diversas conferências internacionais, já ganhou diversos prêmios. Ambas são membros da Associação de Pesquisa Belga. É interessante notar que essa associação, ela se chamava antigamente Federação das Organizações de Pesquisa de Mercado, e agora o novo nome é CUBE, Customer Understanding Belgium, uma denominação muito apropriada para os tempos atuais. Na tradução do evento, nós temos a Márcia Apa e a SBPM gostaria também de agradecer a Daniele Almeida, que nos apresentou a Iva. Dani, se você quiser falar dar alguma palavra a mais antes que a Iva inicie a sua apresentação, tá? Agora, Fique à gente. vontade. Vocês me escutam? Sim. Então tá bom. Bom dia a todos. Hello, Eva. Welcome. Hi, Dani. Hello. It's a great pleasure to see you presenting in Brazil. Yeah. I'm going to speak in Portuguese now. Okay. Pessoal, a Eva, a Bubuc fez essa pesquisa super interessante em diversos países. O Brasil teve resultados bastante diferentes dos demais. Então, eu acho que vai ser muito interessante e proveitoso a todos. Um ótimo webinar. Okay, thanks a lot, Cynthia and Dani, for this opportunity to present our insights from our survey to the Brazilian audience. So it's great that we can share this with you as well. So let's start. Sure. So só para apresentar, muito obrigada pela oportunidade, para a Cíntia, para a Dani, e é muito bom estar aqui com todos, né, com brasileiros, para poder compartilhar um pouco dos nossos insights também. Okay. Thank you. So as Cynthia already said, we did a global COVID survey in May and June, where we asked people from all over the world, so from countries in South Africa, China, US, Brazil, and also some European countries, how their attitudes are with the crisis and how they think their future consumer behavior will change. So we got some very interesting insights out of there, and we do see differences per country as well. So our first insights, maybe first Márcia? Sim, só um minuto. Então, na verdade, assim, nós fizemos essa pesquisa global aqui também sobre o Covid e foi em vários países do mundo, foi Estados Unidos, África, vários países da Europa, Brasil, e nós percebemos as atitudes diferentes das pessoas com relação ao Covid e estamos vendo aqui a participação, a atitude dos consumidores, né, com as diferenças em cada país. Ok, go ahead.
So our main insight, we found out 7 important insights from the study. The first one is money doesn't buy happiness. It's as the old saying goes, we do see that a difference between countries that suffer less from any financial perspective compared to countries that suffer more. So I will show you more on that in a minute. Then we also see there are 4 different attitudes towards the crisis. People react differently to the crisis, and we made a segmentation on how people are in a financial way, but also in a mindset way. So there you can think while I will explain who are you and where are you in that segmentation. The third one is that saving, and especially long-term saving, is king. People really will save more. The fourth one is that fewer rather than cheaper. So people are more inclined to buy fewer products than to buy cheaper products. They are not always willing to go through lower quality or something. They really are thinking about their spending behavior and will buy fewer products and not go to cheaper products or be less inclined to do that. Our fifth insight is that clicks and bricks remain a top combination. Online shopping is in the lift, is rising, but also bricks remain very important. The sixth one is that home cooking is a big winner. Everything that you're doing in home, family, and so on is being done more, and especially home cooking. And then the last one is that local does sound good, but people rather pay for ecological and ethical, and especially also health. But local, they do like it, the sound of it, and they say, oh yeah, that's good, but they are not always willing to pay for it. Então, aqui a gente tem os 7 insights que surgiram com essa pesquisa. O primeiro é realmente que dinheiro não compra felicidade. Então, nós vemos isso em vários países, a partir de uma perspectiva financeira, o comportamento do consumidor. Eu vou mostrar isso um pouquinho mais à frente aqui. E depois nós vimos também 4 diferentes tipos de atitudes perante a crise. Nós conseguimos segmentar as pessoas, os consumidores, não só pela parte financeira, mas também pela mentalidade. E um outro aspecto é que economia a longo prazo é fundamental. As pessoas têm tido esse tipo de mentalidade. Um outro insight bem interessante é que as pessoas têm comprado menos produtos em vez de produtos mais baratos. Então, não é que as pessoas têm pensado em menor qualidade, mas não, elas estão pensando melhor onde exatamente gastar o dinheiro. E o quinto elemento é que a compra tanto online como física, os dois tipos de compra continuam sendo a melhor combinação. As pessoas continuam com mantiveram essa atitude. O sexto insight é que cozinhar em casa, com a família, com as pessoas de casa, é uma coisa que vem acontecendo muito. E o último insight é que comprar dos produtores locais é bom, mas as pessoas preferem ainda pagar por produtos que sejam ecológicos e éticos e mais ainda saudáveis. Ok, Eva? Thank you, Marcia. So now I will go through each of these insights and give you a bit more detail and also show you the differences between Brazil and the other countries. If there is any question on any topic, please feel free to ask. I think, Cynthia, that people can write a note or ask a question, and then Marcia can translate the question for me. So happy to hear your questions if you have any on any topic. Oops, sorry. Então agora a gente vai falar em mais detalhes sobre cada um desses insights, né, e as diferenças entre os países. Mas se vocês tiverem perguntas, eu acho a Cíntia pode até concordar aqui ou não, se as pessoas de repente usam o chat e eu posso, a Márcia traduz e depois eu respondo. Tudo bem assim? So the first insight, money doesn't buy happiness. So as said before, the old saying is true, because when we look at
at the countries that we questioned, we see that the countries with more government support, the countries that suffer less financially, they are more pessimistic about their financial future, and not only about their financial future, but also about their future quality of life. So we think that maybe our European countries not used to crisis, maybe we depend more on wealth and support, maybe we are a bit spoiled. Anyway, when companies approach people in different countries, it will be important not only to take into account the financial situation of that country, but especially also the mindset of the people. Let me show the next slide, or maybe Marcia. Então, esse primeiro insight foi dinheiro não compra felicidade, então realmente é como esse provérbio diz, né? A gente descobriu isso, que as pessoas, os países que têm mais suporte do governo e são menos sobrecarregadas financeiramente, elas são mais pessimistas sobre o futuro e sobre a qualidade de vida. E ao mesmo tempo, talvez sejam um pouco mimados até, né? Mas se as empresas forem se aproximar de consumidores nesses países, esse é um dos aspectos que tem que levar em conta. Okay. So let's now have a look at the data. On this slide, you see a graph where we have crossed income stability with the financial optimism per country. Well, you see that income stability is from the bottom to the top, and we have seen in our study that around the globe, nearly half of the people does have an income cut due to the COVID crisis, and on this, our income stability index is based on that. And from the left to the right, you see the financial optimism score, so the degree that people are optimistic about their financial future. So I would think that so Africa and Brazil would have the lowest financial optimism score because they are really struggling, and more than European countries. But it's not the case. They are quite optimistic, while the Western markets, and particularly France, they are less optimistic in terms of their financial situation. So while they still have quite a good income stability, there is a degree of anxiety about the future, and that mood will definitely influence how they behave. Então, aqui a gente vê um gráfico da estabilidade de receitas, né, de renda, em comparação ao otimismo financeiro. E é interessante que você vê aqui, da parte de cima, de baixo para cima, a estabilidade financeira, e, ao contrário da esquerda para a direita, o otimismo financeiro. Então, é curioso que a França, por exemplo, é um dos países que está aqui à esquerda, mais para cima, e bastante pessimista financeiramente, e com relação ao futuro, com bastante ansiedade, e ao mesmo tempo nós vemos que o Brasil, por exemplo, que é um país que onde tem muita luta, muita garra das pessoas, mas nós vemos que as pessoas são bem otimistas com relação ao futuro. E isso considerando até que vários países tiveram um corte de renda de até 50% dos salários, e essa é uma diferença bastante grande. Ok, Iva? So as said, there's also no clear link between the income stability and the future quality of life. So if people think about their future quality of life, we also see that the countries that are suffering more financially do have a positive mindset of their quality of life in the future. Especially we see that in Brazil, which is a very nice example on how positive you are and what a positive people and looking forward country you are. Where even though a lot of people do have a pay cut, you're still pretty optimistic. And there again, we see that the countries with lower income stability, with a higher income stability, are more pessimistic about their quality of life. So to conclude, at this point, it is important that companies are aware of this and approach people based on their mindset and not just on the financial situation or the COVID situation at that point in their country.
Marcia. Marcia, can you translate? Oh, sorry. Microsoft. Okay. Então, nós vemos aqui que temos outro gráfico com que não existe um vínculo claro sobre essa relação, mas que a conclusão aqui é que os países que vêm sofrendo mais financeiramente, até mesmo com esses cortes de salário e tudo mais, eles têm uma mente positiva, uma mentalidade positiva sobre o futuro, e o Brasil é um ótimo exemplo disso. Que continuam mais otimistas com o passar do tempo. E os países com mais estabilidade, mais pessimistas. Então, a conclusão realmente é que as empresas têm que ter ciência disso e se aproximar dos consumidores com essa mentalidade, não com a mentalidade do país e da potência financeira deles. Ok? Thank you. So now we go to the second insight, that there are 4 attitudes to the crisis. As said, we notice that there are 4 different consumer ways of handling the crisis, and that is driven by, on the one hand, the financial situation of the people, but also by their mindset. And this leads to very specific needs of the people and also of behaviors. Again, things that will need to be taken into account when approaching your customer. Marcia? Yes. Então, aqui a gente vê o insight sobre as 4 atitudes diferentes do consumidor. Então, não é só uma questão financeira, mas é uma questão de mentalidade mesmo, e das necessidades específicas de cada país. Essas são um dos pontos que tem que ser bastante considerados. Ok? So who are those 4 attitudes? So here you see the 4 types that we defined based on our segmentation. The first one are the comfortable optimists. They are very optimistic about the future, and they don't have really financial problems. They save up the same as before, or even save more money than before the crisis, and they don't really have worries about finances and survival. They are so quite well off financially speaking, and they're on their purchasing behavior, they just continue with what they are used to, and they don't feel guilty about spending that money. Nevertheless, like the other groups, and we will see that in other topics as well, all groups will review their financial plans, and they will think about savings and investment to further optimize and grow their wealth. So that's the first group. Maybe we can do group per group, Marcia? Yes, definitely. Então, o primeiro grupo dessa segmentação foi das pessoas que são otimistas e que vivem uma vida confortável ainda. Então, essas pessoas, elas não têm problemas financeiros, elas estão otimistas com o futuro e elas continuam economizando o mesmo ou até mais do que antes. Então, elas estão muito bem financeiramente e os hábitos de consumo continuam também os mesmos, e eles não se sentem culpados sobre isso, e provavelmente são os que não devem mudar o comportamento. Ok? Okay, so the second group are the considerate spenders. They are a bit more impacted by the crisis than the comfortable optimists financially seen, and they know that they should be careful with their money, or at least they do believe that they should. So they are looking into smarter ways to save money, and they do it by reviewing their financial plans, their monthly bills, and also going to cheaper stores. But on the other hand, so they do, on one hand, they do have more financial problems, but at the other hand, they are quite optimistic about the future. They have thought this through. They are very considerate, and they have a plan on how to save money, which allows them to enjoy life and treat themselves even once in a while. Often there were somewhat younger generations, and also this segment is most keen to prioritize eco-friendly, ethical, and local when purchasing products. So they are both considerate about how much money they spend, but also on the type of products that they buy. Marcia? Mm-hmm.
Então, esse outro grupo, que são as pessoas que gastam dinheiro, mas que elas refletem a respeito. Eles são, talvez, até mais impactados com essa situação, eles cuidam bastante do dinheiro e pensam em jeitos mais inteligentes para de alguma forma, revisar o orçamento. Eles têm mais problemas financeiros, mas, ao mesmo tempo, são otimistas e têm um plano para gastar o dinheiro. De vez em quando, eles se dão alguns presentes, conseguem se mimar um pouco. E esse é o grupo que acaba considerando também não só o quanto gasta, mas também onde gastar. E eles compram, eles são um grupo que tende a comprar dos produtos mais eco, mais ecológicos e mais locais. Ok? Okay, so the third group are the cautious wait-and-seers. They are, just as the considerate spenders, they are hit by the crisis financially. Not very heavily, but they are hit by it. But they react more pessimistic than the considerate spenders. They don't have a clear plan on how to tackle the situation, and they are like more inert to change. They feel a bit lost with the whole situation, so they not looking forward as much as the considerate spenders. And they just keep spending at the rate they did before. They don't have a real clear plan on saving or investments for the future, but they will also rethink their expenses, and then mostly by buying cheaper options, especially when an opportunity comes by. Então, aqui tem o terceiro grupo, que seria das pessoas que estão mais cautelosas, esperando para ver mesmo. Eles não têm um impacto financeiro, não tiveram um impacto financeiro muito grave pela crise, mas tiveram um certo impacto. Mas, de qualquer forma, eles estão um pouco perdidos e pessimistas com a situação. Eles continuam gastando, mas eles não têm um plano claro para o futuro. E eles têm comprado coisas de alguma forma mais baratas. Okay. Then the last group are the financial survivors. They are the group where every penny matters. Crisis has struck those people the hardest, and they have to save on everything that they can. They don't have money for non-essential goods. And also when buying essential products, they look for the cheapest products. So they're quite pessimistic on the future, and they're very worried about how they will be able to cope with the future. Então, esse aqui é o último grupo, que é dos sobreviventes financeiros. Eles, para esse grupo aqui, cada real importa. Eles foram realmente bastante afetados pela crise e eles tentam economizar onde podem. Eles não têm o dinheiro para produtos supérfluos mesmo, estão realmente bastante pessimistas. Ok. So where is Brazil in this story and with these four types of consumers? Brazil, we see that the biggest group is a considerate spender. So 1 out of 3 is a considerate spender. So that's the group that is hit financially, but they do have a plan for the future and they have an optimistic outlook. Next to that, in Brazil, there are also 1 out of 4 is a comfortable optimist. So that those are people that don't have financial worries. They still save as before or even more. And we also have 1 out of 4 cautious wait-and-seers, and 1 out of 5 that is really struggling, is a financial survivor. So you're probably curious on how that relates to other countries. So here you see all other countries. And we see that there are differences between the countries. Like in Europe, so apart from Germany, we see that there are many cautious wait-and-seers. So that those are the people that are hit financially, just like the considered spenders, but they don't really have a clear plan. They are more negative about the future. Financial survivors, they can mostly be found in South Africa. And then also the considerate spenders, so these are the light blue ones, are more foreseen in countries like Brazil with less government support. So from this segmentation,
it's very clear that companies need to ask themselves who their customers are and what they're struggling with, how they are struggling with the change, and what their problems are, and which reassurance they would need from their brands. Marcia? Uhum. Então aqui, nesse cenário, a gente pode ver quem são, como o Brasil está, né, nesse cenário. Ele é desse grupo das que gastam, mas de forma bastante ponderada. Então, eles estão afetados pela crise, mas tem um plano, estão otimistas também. Aqui, com relação a outros países, vocês devem estar curiosos aqui, mas a gente pode ver, na Europa, fora a Alemanha, temos muitos dos que esperam para ver, realmente, que não têm um plano muito claro e eles são mais negativos sobre o futuro. Na África do Sul, nós temos aqui os que são mais sobreviventes financeiros, né, é o maior índice, e tem dentro desse aqui do Brasil mesmo, nós vemos onde temos menos apoio do governo, mas ao mesmo tempo as pessoas que são otimistas. Mas com base nesses dados todos, uma empresa tem que pensar realmente quem são os consumidores, com que tipo de problema e que tipo de mentalidade eles estão lidando para poder lançar suas marcas e como eles devem se fortalecer nas marcas. Ok, Iva? Any questions so far? Are those 4 types clear to everyone? I don't think there are questions so far. Alguma pergunta sobre esses tipos ou segmentações? Se tiverem alguma pergunta. I guess we have questions. Guys, there are questions on the chat. Yes, there are a few questions on the chat. Okay, Marcia, can you or can I see? Well, they're in English. Questions? Yeah. You can see on the chat, Eva. See, where can I see it? On the chat. I can read for you. Roberta Silveira is asking, can you tell if this is unrelated to the pandemic? For instance, can the pessimism among the French be a cultural trait unrelated to pandemic? The first question. And the second question is, segmentation are great, but can you explain a little bit more what bases or assumptions or indicators you use to take for granted to arrive to those 4 profiles? Well, let's start with the first question. I discussed this question with Danny and with Marcia as well, and we kind of came to the conclusion that Brazilians are really an optimistic country, often related to the fact that people have been suffering a lot, like politics are not that easy or very complicated to say at the least. A lot of things are not going perfect, or there's not much support from the government and so on. So people are like used to do it with whatever they have and look forward to the future, and it can only get better. While in Europe, we are kind of spoiled by our government. If we lose our job or whatever, we get paid. There's a good healthcare system. We can go to the doctor. Like if I'm ill, I can go tomorrow. Don't have to wait. It's not expensive. So we are kind of used to all of that, and probably maybe more negative because of the fact that we have more to lose. That we think that the situation that we had, that we enjoyed, that could be lost. But overall, and I do think that there can be a difference in optimism between countries. Então, para responder essa primeira pergunta da Roberta, que é realmente se tudo está relacionado à pandemia, se o pessimismo, por exemplo, entre os franceses pode ser um aspecto cultural que não é relativo à pandemia, então é uma questão que nós até discutimos aqui internamente, mas o Brasil acaba sendo um país realmente muito otimista, mesmo tendo sofrido muito em vários aspectos e sempre, né, nessa mesma toada, né? O aspecto político sempre presente, o aspecto financeiro. Então,
a questão talvez seja que a mentalidade é que no futuro as coisas só tendem a melhorar. Enquanto na Europa, com bastante suporte, bastante apoio do governo, um bom sistema de saúde, por exemplo, uma diferença bem grande do Brasil é que eu posso ir até mesmo amanhã ao médico, a consulta não é cara e eu consigo um acesso rápido. Então, esse tipo de coisa talvez mantém as pessoas um pouco mais negativas com relação ao futuro, porque tem mais a perder. Ok. I hope that answers the question. Espero ter respondido a pergunta. Now we have a second question. Yes, so the second question was a question to explain what the basis is or the assumptions or indicators that we used for those profiles. So as said, at one side, we looked at the financial situation of the people. So we used different questions for that, like how do they see their financial future? Do they have a pay cut or not? What is their current income, or do they save more? Less or the same than before. So we asked different questions on the financial state of the people. And on the other hand, we also asked questions on how optimistic people are. So we asked their optimism on quality of life. We asked them when they think that the crisis would be over. So we combined those different questions on at the one hand, financial situation, and at the other hand, the optimism of people, and then created those 4 segments. And then after that, we profiled them with the other questions to see what their behavior would be on the different topics. So I hope that answers your question. Então, a pergunta do Fabian, que é sobre as segmentações e qual base ou premissa foi usada. Então, a base ou premissa foi a seguinte, só para explicar, nós perguntamos para as pessoas sobre a situação financeira delas, foram várias perguntas diferentes sobre esses aspectos. Então, se tiveram uma redução de salário, qual a situação financeira de antes, de agora, se continuam gastando mais, igual ou menos. E a mentalidade de vida, qual a expectativa quando a crise acabar. Então, a gente combinou todas essas perguntas e respostas e foi assim que criamos os 4 segmentos diferentes. Thank you for that translation. So I see time is ticking. I'm only at the second one, so maybe I go a little bit faster. The third insight we have, this is it. Is that long-term saving is king. So we see that, as already we saw it with the segments, that saving more is something that people are really thinking about. They are reviewing their financial plans, and they pay much attention to saving, and it's also something that will still remain in the future. We see 2 elements that are key to this. As the one thing is that they are going to spend more wisely, and other thing is that they're going to review their savings, investment, and financial plan. So this does give opportunities for financial product providers. So they need to offer the products that fit these new needs of their clients. So it's interesting to know for them. Márcia? Então, aqui nós vemos esse outro insight que foi de economia a longo prazo, que é essencial. Então, todos os segmentos, em toda essa pesquisa, nós vemos que as pessoas estão tendendo a economizar mais, revisando o seu orçamento, que isso tende a continuar no futuro, as pessoas gastando de uma forma mais inteligente. Então, aqui, nós podemos ver que tem uma oportunidade mesmo para as empresas que oferecem produtos financeiros. E os produtos mesmo precisam mostrar o seu valor. Okay. Thank you. So here you see, we asked our respondents if they are saving the same, more or less than before.
And looking at the colors, you see that the dark green ones are the ones that saved more than before. The light green are the ones that saved the same as before. And then we have the light pink people that save less than before. And the darker pink are people that didn't save money just as before. So what do we learn from this graph is that despite of the crisis, more than half of the consumers did save as much as before or even more. And we also see that in Brazil. We see that in Brazil, we see that 1 out of 5 in total globally even saved more than before. And when looking at the data, you don't see that in the graph, but when we look at the data, even for the people with the pay cut, almost half of them still saved at least as much as before. So that is because people are spending less and saving or investing wisely. So in this graph, you can also see at the bottom that the cautious wait and seers, they are not hit that badly, though they are anxious and more pessimistic about the future than the considerate spenders and the comfortable optimists. Então aqui, na verdade, esse é padrão dos gastos, da economia das pessoas, né? Então a gente vê que quem guardou mais, quem economizou mais dinheiro foram esses do verde escuro, o mesmo foi o verde mais claro, menos nessa cor vermelha um pouco mais clara, e o vermelho mais escuro é quem continuou igualmente não guardando dinheiro. Mas aqui a gente vê que 50% das pessoas acabou economizando dinheiro igualmente antes do Covid ou até um pouco mais. E entre 5 pessoas acabou guardando um pouco mais até que antes também. Mesmo as pessoas que tiveram redução do salário de 50% ainda continuam guardando. E talvez isso seja porque as pessoas têm gastado o dinheiro de forma mais inteligente. A gente vê aqui no final que as pessoas que são os que esperam para ver realmente, que são os mais cautelosos, não são tão afetados financeiramente, mas mesmo assim continuam mais pessimistas. Ok. Okay, thank you. Our next slide. So what are the plans of the people who did save more money than before? So we do see that if they save more money than before, they will use it for savings on the long term. So here you see that 47% of the people that save more money than before will use it for long-term spending. And next to that, also people will use it for short-term spending. And only 1 out of 3 will spend it. Also in Brazil, we see that half of the people that save more money plan to save it on the long term. And in Brazil, we see that they are even less keen on spending it than in other countries, with 19% of people that plan to spend that money. If we look at those segments, as mentioned before, every consumer is really pushing the reset button. All consumers, regardless, you could think like, oh, there's not much difference in there, but all consumers, regardless of how they are dealing with the pandemic, they are reviewing their needs. And while we are used in the past to like living more in a consumption world and we could buy whatever we wanted, well, to some extent, some of the segments, today consumers do look ahead and the future is more uncertain than before, and we do think twice before we spend. So that's also why we see that even comfortable optimists are planning to save that in the long term and really think about their future financial plans to make sure that they can keep the level that they had before. Marcia? Então, é o seguinte, aqui nós temos os planos para esse dinheiro que foi economizado. E quase a maioria das pessoas, a gente vê, está tentando economizar para o longo prazo mesmo, para investimento em longo prazo. 47% aqui do total dos países que foram pesquisados. Então, nós vemos que no Brasil, metade das pessoas aqui tem essa mesma mentalidade para
investir no longo prazo, e as pessoas, em geral, estão menos propensas a gastar. Aqui a gente vê 19% no Brasil, em comparação aos outros países, eles mostraram que realmente os brasileiros têm menor propensão a gastar dentro desses países, em comparação a esses outros países. E então a gente vê com isso tudo que os consumidores realmente estão apertando o botão de reset em todos os lugares, né? Eles estão repensando nas suas necessidades, que antes o consumo era a coisa mais essencial e que agora estão pensando realmente duas vezes. Até mesmo os otimistas pretendem guardar mais para o futuro para manter a mesma qualidade de vida. Ok? Thank you. So if there are any questions, please add them in the chat. We are running a bit behind the schedule, but if we have time at the end, we will be very happy to further answer your extra questions. Nós ficamos um pouquinho atrasados aqui, mas se vocês tiverem mais perguntas, podem colocar aqui no chat e nós tentamos responder. Vamos ver se temos tempo. Ok? Okay. So our fourth insight is that that people will buy fewer products rather than cheaping products. Like I said before, people are thinking about wisely spending their money, and so they are less spending on non-essential products, and they're also buying fewer products rather than cheaper. They don't like to downgrade on the quality of their products, so they often choose to buy less products. So that points out that brand equity remains very important, or is even more important than before for companies. Uhum. Então, aqui no quarto insight, nós vemos que as pessoas realmente tendem a comprar menos produtos, mas em vez de serem produtos mais baratos, que a economia está sendo mais relacionada a realmente esse gasto com mais sabedoria. E as pessoas têm gastado menos em produtos não essenciais e menos também produtos em vez dos mais baratos. As pessoas não querem fazer esse downgrade da qualidade realmente. Então, por isso aqui que continuar criando o brand equity, a marca mesmo, é mais importante ainda atualmente. Ok, Iva? So, when thinking about future behavior, we asked our clients what they would buy in the next 12 months. Will they buy more? What will they buy less? And we see that 4 out of 10 will be more careful with what they buy. So this is higher than the number of people that plan to look for cheaper products. So this points out that people won't necessarily downgrade, as I said before, but are more likely to buy less products. And when looking at Brazil, we see that people will be both careful with what they buy, but also they are going to look for cheaper products. Então, aqui nesse outro gráfico, nós perguntamos para as pessoas qual seria o comportamento delas de compra, o que elas deveriam comprar nos próximos 12 meses. Aqui nós temos o total das pessoas que dizem que vão ser mais cuidadosas com onde vão gastar o dinheiro. Tem 40%, 4 entre 10 pessoas. Depois aqui também a outra segmentação das pessoas que vão buscar produtos mais baratos e as outras que não devem gastar em produtos, que devem gastar em produtos não essenciais, né? E no Brasil aqui nós vemos que temos 35 produtos mais cuidadosos. Então, tudo isso para dizer que não necessariamente as pessoas vão fazer downgrade, mas vão comprar mais, mas vão comprar menos. Que essa é você, Eva. So our fifth insight, as said before, is that clicks and bricks are still the right combination. That for what we see in the data is that online shopping is not the big winner of the crisis. We do see that people buy more online, but it remains important for people to also be able to go to physical stores. Marcia?
Então, aqui o quinto insight é realmente aquele que as pessoas vão continuar indo nas lojas físicas, mas ao mesmo tempo vão manter esse hábito de comprar online. Então, o online não foi o grande vencedor aqui dessa crise, mas porque as pessoas vão querer continuar indo para a loja física, independentemente da crise. Ok? So in this graph, we see in blue is 46% of people in Brazil, they were shopping online before the COVID period. Then during the COVID period, that's what we see in the red here, is the sum that the percent of products that people buy online increased to 57%. But when we ask them after the COVID period, will you remain buying the products online? Then we see that it drops down to 53% of the products that they will buy online. So how does that relate to the other countries? We see that across all markets, the percent of online shopping will increase. So across all markets, it will increase from 40 to 45%. And during the crisis, that's up to 48%. We see the biggest increase in South Africa, where we see that post-COVID, the number of products bought will even be bigger than during COVID. So they are a bit catching up on the other countries because before only 30% of their products, their regular products were bought online. And also in Brazil and UK, we do see one of the biggest increases. Marcia? Então, aqui é um outro gráfico para dizer da porcentagem das pessoas que compram online. Aqui, primeiro nós vemos as pessoas que compravam antes do Covid, depois em vermelho o que aumentou, e até a perspectiva aqui depois do Covid. Então, aqui nós temos todos os países dos mercados pesquisados, e a tendência realmente é aumentar. O maior aumento aqui a gente pode até ver na África do Sul, acompanhando mais os outros países, né? Mas aqui no Brasil, por exemplo, e Reino Unido, também com os maiores aumentos em porcentagem. Ok, Iva? Thank you. Let's see, we have only about 5 minutes left for the last two insights. So the sixth insight is that home cooking is another very big winner. So this creates an opportunity for brands to position their brands to family experiences, to link that to that. Maybe I go straight to the next slide to show you the numbers. Aqui, na verdade, nós só temos uns 5 minutos, então essa aqui é o insight sobre cozinhar em casa, né? Então aqui isso pode mostrar uma oportunidade para as marcas se posicionarem dentro desse segmento. So in this slide, you see what people are going to do more or less in the next 12 months. And we see that regardless of the country, spending time with family and home cooking and baking is going to be done a lot more. Even in Brazil, it's a very, very strong number there. People are really spending more time with family and doing more home cooking. Another thing that we see here is that we see that there's a rise in virtual healthcare, especially in South Africa, Brazil, and the UK, that people will rely more in the next 12 months on virtual healthcare. And that's also a thing that confirms how our priorities around health and safety are changing in the different countries. Então aqui no gráfico nós vemos aqui o que as pessoas devem fazer mais ou menos, mas independentemente do país, nós vemos que esse tipo de atividade de cozinhar em família vai crescer para todo mundo. E um dado interessante é que a saúde virtual vai aumentar aqui em alguns países, principalmente África do Sul, Brasil e Reino Unido, nos próximos meses. Então, a gente vê que as pessoas têm repensado realmente as prioridades e saúde e economias realmente estão sendo bastante considerados.
Ok. So and our last insight is that local sounds good, but people rather pay for eco-friendliness and ethical products. We asked the people to rank how important the different purchase drivers are for them. And the top three, there was price, quality, and safe for my health. So it's very important for people that products are safe and that there's a price quality. So we also then asked people to trade off various product characteristics against the price that they would want to pay for it, and to see if that is still in line, if people are also willing to pay for it. So if we asked it without the price, we do see that people mention that also environment is very important, and also ethical is on the rise. So maybe Marcia, before I go to the numbers of the trade-off with the priced products. Então, aqui no 7º insight, nós vimos essa predisposição em comprar produtos locais, mas mais do que isso, as pessoas tendem a pagar por produtos mais ecológicos e também éticos. É uma coisa que nós vemos que está aumentando bastante. Então, nós pedimos para as pessoas para ranquearem realmente os motivadores deles para comprar os produtos, e os 3 principais são preço, qualidade e se é seguro para minha saúde ou não. Então, aqui aqui nós vemos que teve uma certa compensação. As pessoas pensaram no preço, mas mais importante até que isso é realmente se vai ser saudável para o ambiente e ético. Ok. Okay. So we asked the people. We asked people to choose from a trade-off exercise which product they would choose, and not some of the products did have like were ethical, others were eco-friendly, and so on. And we wanted to know, are people really willing to pay for stuff like that? So we saw that safety and cleanliness and also availability are like the basic requirements from almost all consumers. These are hygienics that are expected, and people, if it's not in there, they are really expecting that it's cheaper than if it's in there. But what are they most willing to pay for extra? And then we see that ethical and eco-friendly, they are willing to pay about 9% extra for a product that's ethical or eco-friendly. And we also see that in Brazil quite strongly, and in Brazil we also see that it's important that the product can be bought online. We also see a lot of difference between the countries. So here you have the results per country, where we see, for example, that in the US the Americans are not very keen on paying for ethical or for eco-friendly or for local products or for online products, while in other countries like in Brazil, also in South Africa and the Chinese, they are more willing to pay for characteristics like that. As said, also local products, people are willing to pay a bit more for it, but not as much as for ethical and eco-friendly. Então, aqui, nesse outro gráfico, nós vemos como as pessoas escolheriam o produto, e que a segurança ou limpeza e disponibilidade são requisitos mais básicos para quase todos os consumidores. Mas perguntamos realmente se as pessoas iriam pagar por ter elementos a mais, né? E 9% aqui nós vemos para produtos mais ecologicamente sustentáveis e éticos também. E um elemento de ser comprado online também. E é bastante diferente nos países. Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, as pessoas não estão dispostas a pagar mais por um produto local, ético, online. E é diferente, por exemplo, no Brasil, na África do Sul e na China. Esses são os países que estão mais propensos a pagar por esses elementos. E em geral, as pessoas querem comprar os produtos locais, mas mais do que isso, produtos éticos e ecologicamente sustentáveis. Ok? Okay.
Thank you. So these were a quick run through our 7 insights. I don't know, Cynthia, do we still have time to answer the questions? Então foram esses os insights aqui. Vamos só confirmar se nós temos tempo para responder as perguntas. Márcia, você está me ouvindo? Sim, sim. Tem 3 perguntas no chat, nós temos tempo, sim. Fique à vontade. Obrigada. So we do have time. There are 3 questions on the chat. Okay, great. I do see them. Let me share them on the screen as well. So the first one is, I see, thank you. So that's a follow-up on the answer I've given you before. So maybe for Nicole, who's also joining the presentation right now, a bit of a recap. The question before was how we build up the segmentation. So I explained that we've built the segmentation based on different questions. On the one hand, questions about the financial situation and financial outlook, and on the other hand, about the optimism or where people stand to how they look at the future. So now there's an extra question based on that. So yet, given so many dimensions of life affected by COVID, like social relations, mental health, etc., wouldn't those other features deserve a consideration to understand how people approach their future? Is that a question for me, Eva, or? Yeah, I think that this way you also can say something. I don't see it in the chat. So hi everyone, my apologies for being late. Okay. Yeah. Okay, maybe just a little time for me. Então, só para a próxima pergunta aqui, também é relacionada à pergunta anterior, como que foi com base em que foi feita a nossa segmentação dos consumidores, né? Então, eu havia explicado, a Nicole, nossa outra palestrante, ela conseguiu chegar só agora, mas só para apresentar para ela também, eu fiz a resposta dizendo que era com base nas perguntas sobre mentalidade e questão financeira também. E aqui, então, nós continuamos com uma pergunta relativa a isso, que dada todas as dimensões da vida que foram afetadas pelo Covid, como as relações sociais, a saúde mental até mesmo, se essas outras características não deveriam ser consideradas para entender como as pessoas pensam no futuro. E agora, Nicole. Back to you, Nicole. Yeah, so on the question, if I got it right in terms of how we develop the segmentation, so not taking all the aspects into account of what's happening during COVID. That's indeed correct. In the segmentation, you can basically group people in so many different ways depending on what you include in the development of the segmentation. We decided to keep it fairly simple, not to kind of overcomplicate things. But that doesn't mean that we have only looked at their financial impact and also their outlook into the future. We also then looked at how they answered all the rest of the questions in the questionnaire, which has given us a very rich idea of who these people are. But absolutely right, there are other possibilities of doing a segmentation as well. The approach we took was one that we thought was suitable for what we wanted to do. Então, na verdade, só para responder a pergunta, realmente esse pensamento está correto, do Fabian. Nós vimos, na verdade, que você pode agrupar pessoas de formas muito diferentes. E aqui, para esse estudo, nós decidimos deixar a segmentação de uma forma mais simples. Mas com base nos questionários que recebemos, nós realmente tivemos uma ideia bastante completa de quem eram essas pessoas. Ok? Okay. So the next question is, someone is setting up, Roberta Silveira is setting up a study on virtual health. We can indeed share those numbers. Maybe I'll show you the next slide with my email address.
and then you can send me an email after the presentation. I can send you the necessary information. Uhum. Então, uma resposta para a Roberta aqui. A Roberta está interessada em saber sobre o sistema de saúde virtual para a telemedicina. Então, aqui a Iva deixou disponível o e-mail dela para as perguntas e para uma conversa um pouco mais direta. Ok. Okay. There's another question. Maybe that's also a question for Nicole, and can say something else. So did the research find any change about the relation of people with their home? That's a very good question, and also one that indeed we've seen. I think insight number 6 was, I think we called it home cooking, but what we basically meant is that the home has become so much more important from a family perspective, from eating, of course, but also what they do in the home. So what we've seen also from another survey that they've done, that people are prioritizing now their home versus, for instance, holiday. So some of the money they've saved, you know, we talked about saving has become much more important. Some of these savings actually go to their home. So indeed, home has become a lot more important these days. Então, aqui a pergunta da Eveline é realmente se a pesquisa descobriu alguma mudança com relação às pessoas, com relação aos seus lares, né? E foi uma pergunta realmente bastante interessante, como a Nicole respondeu. De acordo com o nosso insight número 6, a gente chamou ele de home cooking, né? Que é cozinhar em casa, mas com isso a gente realmente queria abordar mais ainda sobre o lar, que a casa virou uma questão muito mais importante. Não é só sobre a refeição, mas é realmente que o lar tá bem mais priorizado. E as pessoas até pretendem, a parte desse dinheiro que nós vimos nas economias, aí, nos investimentos para o futuro, vai ser destinado realmente para casa. Ok? Okay. My screen. Okay. So any more questions? I think we've answered all questions. If you have any other question afterwards on those 7 insights, more than happy to answer your questions. You can send us an email with this email address. So it was really a pleasure to be able to present this for you. And so thanks a lot to Cynthia and Lucia and Marcia and Danny to make. Então, não sei se vocês têm mais perguntas, mas também se tiverem, meu e-mail fica disponível aqui, vou ter muito prazer em respondê-los. E muito obrigada por tudo, pelas pessoas que permitiram que isso acontecesse. E acho que era isso. Ok? Ok. Thank you. Então, muito obrigada a todos. Bye.